Em um mundo onde nós somos bombardeados com ideias e expectativas sobre o que é ser mulher, é extremamente importante que a gente saiba o que realmente é ser mulher de uma forma profunda, não só considerando nossa biologia, mas também o nosso espírito, a nossa energia feminina. Porque a partir desse conhecimento a gente consegue tomar decisões, estabelecer limites nas nossas relações que vão nos beneficiar, trazer mais bem-estar para que a gente possa de fato transbordar nosso amor para o mundo e não nos deixar esgotadas, não fazer com que a gente se desrespeite e também não fazer com que a gente desrespeite o nosso corpo. Porque quando a gente não respeita o motivo e o porquê que nós estamos aqui, o nosso corpo feminino, a nossa energia feminina, o que isso acaba ocasionando são doenças, pode somatizar no nosso corpo, principalmente no nosso sistema reprodutivo e também nas nossas mamas. Por isso que eu tô criando esse vídeo para vocês, para que a gente possa conversar um pouco e ter um pouco mais de consciência sobre o ser feminino, sobre feminilidade, sobre ser mulher, de vários aspectos, desde o aspecto biológico até o aspecto espiritual, até o aspecto conceitual do que é ser mulher. Meu nome é Bárbara, eu sou fundadora do Clube Be Divine, é um clube sobre espiritualidade e manifestação, e também sou terapeuta holística. E eu adoro esse tema porque se você não sabe, é muito fácil que você seja manipulado e influenciado a ser algo que você não quer ser. E que você não veio aqui pra ser. E que você até pode ser, mas tudo posso, nem tudo me convém. Porque quando você entende qual é a sua função e aonde o seu corpo se sente bem, pra que o seu corpo foi feito, quais são os hormônios que o seu corpo funciona melhor, quais comportamentos estimulam a produção desses hormônios, quais hormônios não são bons pro seu corpo e como evitar, né, que isso aconteça, que esses hormônios sejam produzidos e que causem estresse, você toma decisões mais inteligentes. Então o conhecimento ele liberta, o conhecimento empodera e com esse conhecimento eu realmente espero que até o final desse vídeo você tenha ferramentas importantes para o seu desenvolvimento como mulher, para fazer as decisões como mulher e para que você possa tomar mais passos em direção da manifestação dos seus sonhos, de uma vida mais agradável, mais leve, mais prazerosa, mais realizada e outras coisas maravilhosas que tem em ser mulher. Vamos começar do ponto de vista biológico, que é o ponto de vista mais fácil de a gente enxergar, de realmente entender, e para isso eu vou comparar também a mulher com o corpo masculino. Então a gente tem o corpo feminino é um corpo delicado, né, comparado com o de um homem, os nossos ossos são mais estreitos, nosso corpo tem mais curvas, a gente tem a tendência a ter mais gordura do que o homem, e tudo isso acontece por um motivo, é por conta da nossa produção de hormônios, é por conta da nossa função reprodutiva como mulher. Mesmo você não querendo ser mãe, você vai ter todas essas questões reprodutivas igual uma mulher que quer. Então é importante você entender isso. Então, a mulher, já vindo assim por cima, a gente tem ossos mais delicados, nossos músculos, eles não se desenvolvem igual os de um homem. Mesmo se desenvolvendo, a gente não tem a mesma força física que um homem. A gente tem seios, então a gente tem essa função de ser nutridora, de nutrir, né, a prole quando ela vem ao mundo. Todos esses aspectos físicos também vão acabar sendo um espelho na hora do espiritual, porque assim como o mundo interno reflete o externo reflete o interno. Então, as características físicas, elas de alguma forma também têm um espelhamento na parte espiritual. Então, essa questão de nutrir, da mulher ser nutridora, não é só com relação à prole, mas é com relação a tudo, porque ela vem já de fábrica com essa função de nutrir. Mesmo que você não queira. É muito importante deixar uma coisa bem clara aqui pra vocês. O que eu tô falando são aspectos biológicos e são fatos. Eu sei que você não é obrigada a fazer as coisas, você não é obrigada a fazer o que eu tô falando pra você fazer, ou entender e aceitar e querer viver um estilo de vida compatível com isso. Você não precisa, você é livre pra você fazer o que você quiser. Mas é importante você entender que você veio de fábrica mulher e de fábrica você tem essas características e tem essas coisas aí que pra você, que você pode usar a seu benefício ou não. Mas é importante ter o conhecimento. Voltando. Então, a mulher tem isso aqui, né, corpo delicado, curvas, é mais frágil, né, e aí a gente agora vai pra parte reprodutora, que é a parte a mais diferença também. Então, o homem, o órgão reprodutivo do homem é um órgão que vai pra fora, né, pra fora do corpo, é um órgão que se enrijece, enquanto a mulher, ela tem um órgão que é pra dentro, um órgão reprodutivo que é pra dentro e que relaxa, né? E aí, além desses dois fatores que, quando a gente entrar no ponto espiritual, vocês vão entender um pouco melhor por que eu tô citando isso especificamente, a gente também tem as questões hormonais. O ciclo hormonal de um homem, ele é diário. Então, todos os dias o homem dorme. Quando ele acorda, ele recebe uma carga de testosterona. E aí, ao longo do dia, essa testosterona ela é consumida. E aí, esse ciclo vai repetindo. A mulher, não. A mulher, o ciclo hormonal da mulher
é de 28 dias. A gente tem a menstruação, coisas que o homem não tem. A gente tem a ovulação. A gestação de um bebê é feita dentro do corpo de uma mulher, não do corpo do homem. Então, tudo isso também interfere no funcionamento interno da mulher. A mulher, ela funciona com estrogênio, entendeu? Progesterona, são esses os hormônios da mulher. O homem funciona com testosterona. Não significa que a mulher não tenha testosterona, ela tem, mas em uma quantidade muitíssimo menor comparado com o homem. E esses hormônios dentro do corpo, eles têm funções biológicas. E dependendo dos comportamentos que a gente tem na nossa vida, das decisões que a gente toma, do esforço físico que a gente tem, do esforço mental que a gente tem, esses hormônios, eles se desequilibram. A mesma coisa também acontece com o homem. Então, uma mulher que passa muito tempo estressada mentalmente, fisicamente, ela tem a tendência a produzir testosterona por conta do cortisol, que é o hormônio do estresse. A produção de testosterona fora, né, da quantidade ideal para o corpo feminino começa a gerar problemas de saúde na mulher, problemas no órgão reprodutivo da mulher, ovários policísticos, várias questões começam a ser somatizadas no corpo feminino. A mesma coisa acontece com o homem que não está tendo o nível de desafio suficiente na vida a ponto da testosterona ser produzida no corpo dele. O homem começa a entrar em depressão, o homem fica triste, o homem ele não tem aquele tesão em viver, porque ele não tá produzindo tanta testosterona quanto o corpo dele precisa para que ele seja um homem forte e que vai atrás das coisas e faça a função dele de homem, entendeu? E a mulher é a mesma coisa. Então a gente entender que a gente tem esses hormônios, que a gente não tem controle sobre isso e que a gente precisa saber lidar com isso de forma saudável e inteligente para que a gente não fique doente, é muito importante. A mulher, ela tem, por conta do nosso ciclo de 28 dias, a gente pode entrar mais pra frente dentro, né, especificamente cada parte desse ciclo de 28 dias, fases, né, são 4 arquétipos principais e cada fase exige da mulher uma compreensão da realidade diferente. Exige que a mulher às vezes descanse mais, exige que a mulher seja mais introspectiva comparado com outras fases do ciclo dela reprodutivo. E o homem também, se o homem tem capacidade de entender que a testosterona faz com que ele tome decisões mais inteligentes, então ele pode usar a parte da manhã, que é quando ele tem uma quantidade de testosterona mais alta, para fazer a maior parte do trabalho mental dele, para colocar ali as coisas mais importantes para ele fazer, porque a partir dessa otimização dos hormônios que ele recebe, ele toma decisões melhores na vida. Então, de manhã, é o melhor horário para o homem tomar decisões, fazer trabalho pesado, né, realmente, ir pra academia, porque a testosterona tá muito alta nesse período da manhã. À noite é o pior momento para o homem tomar decisões, porque ele tá cansado, ele não tem mais a combustível, a gasolina, a testosterona para tomar decisões assertivas. A mulher tem épocas do ciclo dela que ela tá muito mais criativa, ela consegue criar, ela consegue ser mais amável com as pessoas. E tem épocas que ela não consegue, ela tá já esgotada por ter passado por todo o ciclo, por todas as ondulações, todas as ondas emocionais e hormonais que passaram ao longo do ciclo. Então, ter entendimento disso é importantíssimo. E se vocês quiserem, depois a gente pode entrar um pouco mais em detalhe em cada parte desse ciclo. Isso são só as diferenças físicas que eu falei aqui pra vocês. Físicas, comprovadas cientificamente, biológicas. Vocês podem pegar um livro de biologia e estudar a fundo que vocês vão ver que é isso aí. Agora a gente vai falar da parte espiritual, que apesar de ser não palpável, de ser algo que está no mundo das ideias, no mundo espiritual, é muito semelhante com o mundo físico. Porque assim, no mundo espiritual, a gente veio pra Terra. E aí, na Terra, a gente tem a dualidade. Então, a gente tem luz e escuro, a gente tem branco, a gente tem preto, a gente tem bom, a gente tem mal. A gente tem a dualidade, a gente tem aquilo e o oposto daquilo, certo? A gente tem o gênero feminino e o masculino. Então, no mundo espiritual, no mundo energético, a gente tem também a energia feminina e a energia masculina. A energia feminina, ela tá relacionada ao corpo feminino. Então, o corpo feminino é o quê? Receptivo, recebe. Então, a mulher, a energia feminina é uma energia receptiva. Enquanto a energia masculina é uma energia que dá, entrega, penetra, faz, né? É uma energia pra fora. Assim como o órgão reprodutivo masculino é para fora, também a energia masculina é uma energia que vai para fora, uma energia expansiva, em direção ao mundo. Enquanto a energia feminina é uma energia para dentro, assim como o órgão reprodutivo feminino é uma energia para dentro, é uma energia introspectiva. É algo que vem para o mundo interno da mulher, enquanto o homem vai para o mundo externo.
Percebe a diferença? Percebe como entender a parte física é tão importante para conseguir também entender a parte espiritual e nossas funções em nível mental e psicológico? Então, a mulher, se ela é uma mulher que ela não tem um tempo de ter introspecção consigo mesma, de orar, de fazer uma visualização, de fazer uma meditação, de entender mais do mundo interno dela, ela tá abrindo mão, ela tá deixando de honrar a energia feminina dela. Todo mundo, isso aqui é bem importante que você entenda, todo mundo, todo indivíduo tem energia masculina e feminina. O que acontece é que a mulher tem maior quantidade de energia feminina e é ideal que ela tenha mais quantidade de energia feminina por conta de ter um corpo feminino, e um homem tem energia mais masculina e é o ideal é que ele tenha mais energia masculina. Mas existem mulheres com um corpo feminino que tem muito mais energia masculina que muitos homens. Infelizmente, isso é triste, porque essas mulheres provavelmente sofrem de ovários policísticos, de miomas, de problema nas mamas, justamente pela quantidade de energia masculina que elas têm dentro de um corpo feminino. O corpo delas não é pra isso, mas elas estão ali vivendo às vezes no automático, às vezes simplesmente atendendo as expectativas do mundo, quer carregar o mundo nas costas, enfim, várias coisas que criam uma situação onde a mulher se coloca nessa situação de total exaustão. E existem muitos homens que vivem na energia feminina, por mais que eles sejam homens e que o melhor pra eles seria eles estarem na energia masculina, eles estão vivendo na energia feminina, estão no papel receptivo, às vezes receptivo com a própria parceira, ou às vezes receptivo com a mãe, com a avó, com a irmã. Então, eles às vezes estão muito nesse posicionamento de estar recebendo e não colocando pra fora, e não produzindo, e não entregando, e não dando pro mundo. Então isso também deixa o homem mais se sentindo mais impotente, se sentindo mais fragilizado, mais vulnerável, coloca o homem num papel muito infantil, muitas vezes até, de um menino que tá recebendo do mundo ainda, não tá pronto pra ser homem e produzir, entregar pro mundo, prover, proteger, que é a função do homem. Então, e quando eu digo que é função, não é que eu tô falando que é função, não. É que quando a gente olha pro corpo feminino e masculino, você percebe que o homem ele foi feito pra proteger, ele é mais forte, né? Faz sentido que ele seja feito pra proteger. E a gente tá falando aqui de biologia, a gente tá falando de coisas claras e óbvias, tá? Não significa que você precisa fazer nada disso, mas saiba que é pra isso que você foi feito. E você foi feita mulher também. Você pode ir contra a natureza, mas eu particularmente prefiro sempre ir a favor, porque é o fluxo da vida, é o fluxo natural das coisas. Então, do ponto de vista espiritual, então a gente tem energia feminina, que é uma energia mais introspectiva, receptiva, é uma energia caótica, cíclica, justamente por a gente viver esse ciclo mensal, né, de 28 dias e ter todas essas oscilações hormonais. Então, a energia feminina, comparada com a energia masculina, é muito mais caótica. Enquanto a energia masculina é mais estável, é mais racional, é mais assertiva, né? O homem, ele é uma flecha. Quando a gente olha um dos símbolos, né, é o símbolo de Marte, então a gente tem o quê? Uma flecha, é algo assertivo, é pra fora. Enquanto a mulher não, a mulher é algo pra dentro, a mulher é um vaso que é preenchido, e não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista espiritual. As ideias, elas entram na mulher e ela começa a ela cria algo, como se a mulher fosse um grande caldeirão, e que ela recebe, né, inputs da sociedade, do homem, da situação, da vida, e através daquilo ela cria aquele caldeirão dela e ela coloca uma coisa no mundo. Não só do ponto de vista biológico, a criança, mas também do ponto de vista de ideias, de produzir, do que a gente produz pro mundo, do que a gente tá nutrindo no mundo. A gente recebe ideias, informações e conhecimento, e através daquilo a gente coloca uma coisa no mundo, a gente coloca um projeto, a gente coloca uma coisa artística, a gente coloca um conteúdo, e assim por diante. Enquanto o homem, ele só vai com as ideias pra fora, ele vai colocando as ideias pra fora, ele sai plantando sementes, ele tem uma coisa mais assertiva, mais pontual, mais diretiva do que a mulher. Vocês entenderam as diferenças, vocês entenderam o que é a energia feminina, uma coisa mais introspectiva, mais ligada pro relaxamento, pro autocuidado, enquanto o homem tem mais a ver com esforço, com direcionamento, com fazer acontecer as coisas, enquanto a mulher tá mais no posicionamento de recepção, de ser receptiva. Entendendo isso, ótimo. Vocês já entenderam o suficiente para as próximas partes. A próxima parte é: a sociedade até hoje, a gente tá aqui em 2024, a sociedade até hoje foi uma sociedade capitalista, voltada para a produção da sociedade. A gente, do ponto de vista astrológico, nós estávamos passando
por uma grande transformação em Capricórnio, que é um signo que fala sobre a matéria, sobre o masculino. Então, era uma era masculina. Então, as mulheres, elas foram doutrinadas a se comportarem como homens em vários aspectos da vida delas. No aspecto produtivo profissional, então, competitividade é uma característica masculina. A mulher é cooperativa, o homem é competitivo. Mas colocaram na cabeça das mulheres que elas também têm que ser competitivas com elas mesmas e com os homens. Existe uma competição hoje muito grande com os próprios homens. E isso não é energia feminina, isso não é bom pra gente, pro nosso corpo. Pro homem é maravilhoso competitividade, porque isso faz com que ele cresça e seja a melhor versão dele mesmo. Mas pra mulher é péssimo. A mulher trabalha através da cooperativa. Cooperatividade, cooperação entre outras mulheres e até com o homem também. Percebe? Então a energia feminina é cooperativismo, a ideia de colaboração entre as mulheres, de igualdade enquanto homem, hierarquia, competitividade. Então o mercado de trabalho, a forma como a sociedade foi estruturada, com essa ideia de superprodução, de produtividade exagerada, então não respeita os ciclos da mulher, onde ela precisa ter um tempo para descansar. Não respeita, foi um mundo construído, até hoje o mundo que a gente construiu é um mundo construído para os homens, e aí a ideia de que a mulher é igual ao homem faz com que a mulher tenha que se comportar como um homem para ela poder caber nessa sociedade. Só que isso tem um custo muito grande, o custo de mulheres doentes, o custo de mulheres doentes não só fisicamente, mas mentalmente também, da desestruturação da família, porque com uma mulher que trabalha como um homem, ela não vai querer ter filho, lógico que ela não vai querer ter filho, para que ela vai querer ter filho? Ela tem que trabalhar igual um homem, ela tem as mesmas cobranças de um homem com relação a todas as coisas. E ela ainda vai ter filho? Não cabe, não tem como, não funciona desse jeito. Então, assim, a gente precisa primeiro acabar com a ideia de que homem e mulher são iguais, o homem e a mulher são diferentes, são tratados civilmente no quesito de direitos e deveres civis iguais, mas do ponto de vista biológico e de suas capacidades e outras coisas, não é benéfico para nenhum dos dois que isso aconteça. Então essa ideia da superprodução, de ser muito produtiva, não tá de acordo com o ciclo feminino, não tá de acordo com a energia feminina. E quando a mulher se submete a viver uma vida dessa forma, o que acontece é que ela se machuca, ela se desrespeita, ela desrespeita essa energia, ela desonra a feminilidade dela. Então, a partir desse conhecimento, a gente consegue ter clareza de quais são as melhores decisões que a gente pode tomar por nós mesmas mulheres. Na Bíblia, quando a gente procura, a primeira vez que Deus menciona a mulher é em Gênesis 2:18, e disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. As primeiras palavras que Deus usa para descrever a mulher é ajudadora idônea. E às vezes a gente parte do pressuposto que isso é uma coisa ruim, ou que é como se a gente fosse a secundária, ou não fosse tão importante, porque a gente é uma ajudadora idônea de alguma coisa, de alguém. Então é como se a gente fosse a secundária. Mas em hebreu, que é a língua que foi escrita a Bíblia, de fato, então quando a gente para de ver a tradução em português ou em inglês e a gente vê a tradução original da Bíblia e entende o significado original da palavra, a ajudadora idônea é Ezeknedo. E essa palavra, Ezeknedo, ela é uma palavra muito forte e ela significa fortalecer alguém de uma forma que ele não consegue fazer por si mesmo. E em várias passagens na Bíblia, em hebreu, essa mesma palavra, Ezeknedo, é usada para descrever Deus. Então, assim, Deus utiliza essa palavra Ezer para descrever a si mesmo. Então, o posicionamento da mulher, a forma como a mulher traz valor para o mundo, a forma como a mulher serve a si mesma e as pessoas à sua volta, a sua comunidade, a sua sociedade, é diferente da forma como o homem faz esse trabalho. E é importante que a mulher conheça essa informação para que ela possa tomar decisões relacionadas e assertivas sobre a forma como ela serve, de um jeito que não vai custar a sua saúde, que não vai custar a sua saúde física e mental. Entender que a gente tem um mundo interno muito fértil e que se voltar para esse mundo interno, escrever para que a gente possa entender o que está dentro desse mundo interno, meditar, orar, se conectar com Deus, porque Deus, a mulher e Deus têm uma relação muito próxima. É dentro do corpo feminino que acontece a fecundação, é onde a alma desce. Quando a alma desce é no corpo feminino. Então a relação da mulher com Deus é uma relação muito próxima, muito íntima. E se você, como mulher, não tem o hábito de se conectar com Deus, seja Deus, universo, fonte divina, o nome que você usar para essa fonte, essa inteligência superior, você também já está desenrolando sua energia feminina, porque faz parte da energia feminina, faz parte da feminilidade você se conectar com Deus.
Outra característica muito forte da feminilidade é justamente a confiança. É esse confiar em Deus, esse confiar nas pessoas, esse confiar nessa verdade interna, confiar na intuição. Enquanto o homem, dado que o homem foi construído para proteger, ele tem que desconfiar, ele tem que ter a dúvida, ele tem que olhar para o mundo procurando pelos perigos, porque a função dele é de proteção, a função dele é de olhar onde é que pode estar alguma coisa errada para proteger ele e a família dele. Enquanto a mulher, ela tem que ter esse aspecto de confiança, principalmente porque ela confia em Deus, ela confia nessa força maior, ela tem essa relação de intimidade com o sobrenatural, com a espiritualidade, e por isso ela precisa ter o aspecto da confiança muito mais forte do que o homem. Eu espero que vocês tenham ganhado mais clareza sobre quais são as funções feminina e masculina. Não vejam isso como uma imposição. Eu realmente acredito que as pessoas são livres e a liberdade é uma das coisas mais incríveis que a gente pode ter. Só que com a liberdade a gente também tem a responsabilidade de tomar as decisões corretas para que a gente possa viver uma vida boa, uma vida com bem-estar, uma vida principalmente com saúde. E o que eu vejo, já vi com várias clientes minhas e vejo acontecer com outras pessoas, é que muitas vezes nesse desrespeito, essa ausência de conhecimento e desrespeito à nossa energia feminina causa problemas seríssimos de saúde. E se a gente tivesse essa informação mais clara e mais disseminada entre as mulheres, talvez muitas mulheres não estariam com as doenças que elas estão vivendo e experienciando nesse momento, e os homens também. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, compartilhe com outras mulheres para que elas também possam ter acesso a essa informação e elas possam utilizar da liberdade que elas têm, da liberdade que elas receberam, né, para elas poderem ser quem elas quiserem, para elas poderem determinar as regras sobre os corpos delas ou quais são as funções sociais que elas têm, de uma forma inteligente, de uma forma que seja benéfica para a saúde delas, para a vida delas, para a realização do sonho delas e, consequentemente, para toda a sociedade, porque uma mulher feliz ama, transborda, é muito melhor para todo mundo à nossa volta. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, se você quiser fazer parte do clube, você pode entrar na descrição ou nos comentários, que eu sempre deixo alguns links muito úteis para vocês. Foi um prazer compartilhar com vocês esse conteúdo. Vejo você no próximo. Tchau!